estou escutando. Ótimo. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião referente ao processo do IMAS, né? Nós estamos pagando aí desde novembro, e aí já queria agradecer a doutora Samara, agradecer a todos os colegas que estão presentes, também aqui conosco, né, a nossa assessoria jurídica do Voida, a doutora Juliane e o doutor César, a Maristela, nossa administradora, os diretores, tá? E aí a gente, então, pediu essa reunião, né, como solicitação também dos colegas, né, que trabalhavam no IMAS, nós pudéssemos tirar algumas dúvidas, né, que os colegas têm tido. A gente tem explicado aqui, né, no sindicato, né, mas também um pouco mais aprofundado a gente consiga explicar isso de uma forma jurídica, tá? Então, a gente marcou essa reunião, só para a informação, ela vai ficar gravada, tá? Então, quem não pôde participar, porque muitos colegas também disseram que não iam conseguir participar, podem estar acompanhando depois o que vai ficar gravado, né? Para ficarem também informados. Então, nós temos aqui eu trouxe aqui, doutora Samara e colegas, 4 tópicos que são o que o pessoal mais me pergunta. Tá? Eu acho que eu vou citando um a um e a gente vai falando aí, pode ser, doutora Samara? Eu queria, Cassiano, eu acho, primeiro, bom dia, né, a todas e todos. Eu acho que seria bom eu fazer um resuminho, que eu não sei se todos acompanharam, né, desde o início esse processo, e mesmo para os trabalhadores, que eu sei que em alguns momentos, alguns acompanharam no TRT, depois em mediação, numa live que foi feita também, né? Então, assim, eu posso fazer rapidamente um resumo, e eu acho que aí depois a gente vê esses tópicos que os trabalhadores têm, né, e eventuais outras dúvidas. Eu chamei para participar também aqui o Eric, que é colega advogado aqui do escritório, que tem mantido uma agenda, tanto por telefone quanto presencial aqui no escritório, e tem tirado muitas dúvidas de trabalhadores, então eu chamei ele para participar. Ele está se liberando de um atendimento, só para dizer para vocês que é o colega que vai chegar aqui daqui a pouco, tá? Okay. Posso? Pode ser assim, Cassiano? Pode sim, por favor. Pode. Tá. Bom, assim, ó, gente, o que eu mais ou menos queria, né, para a gente relembrar um histórico um pouquinho. O Sindsaúde, lá em junho, né, eu acho que alguns mais ou menos acompanharam, eu vi que chegou agora o Claudinho, tudo bom, Claudinho? E alguns outros diretores, essa questão que lá em junho, né, os trabalhadores receberam um aviso, em junho do ano passado, dia 17 de junho, e com informação já do IMAS, que o IMAS não ia ter valores para pagar as rescisórias. E, então, nós pedimos uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho, e durante a mediação veio uma questão de uma disputa de valores entre o Estado e município, quem deveria pagar para o IMAS. Era uma ação civil pública que estava tramitando, que tinha essa discussão de valores. O que a gente viu, então, e sustentou e acordou isso lá no Tribunal Regional do Trabalho, de pedir, através de uma ação, né, que esses valores que estavam em discussão entre Estado, município e IMAS servisse como garantia para pagamento das rescisórias. Então, nós ajuizamos uma ação em junho, 15 dias depois nós tivemos deferida a antecipação de tutela e garantimos que cerca de 65% dos valores das rescisórias chegassem aos trabalhadores sem aguardar, digamos, toda uma ação que muitas vezes a gente tem 2, 3 anos de pessoas aguardando na justiça para receber valores, e a gente conseguiu rapidamente bloquear esses valores, e é o que garantiu aquele primeiro repasse de trabalhadores, primeiro repasse de valores que os trabalhadores tiveram acesso no ano passado. Agora não me lembro se foi no mês de outubro ou novembro, mas ali quando teve o primeiro repasse de valores. Bom, depois disso a gente tinha mais uma tarefa, que era ver como que a gente garante, ainda temos essa tarefa, né, o Sindsaúde ainda tem busca, como é que a gente garante que o restante dos valores seja pago aos trabalhadores. Nós fizemos umas 3 ou 4 audiências
para tentar ver uma forma de pagamento, né? O IMAS, inicialmente, tinha uma proposta, eu acho que era em 16 vezes, né, que a gente refutou. Conseguimos chegar numa mediação, digamos assim, intermediária de parcelamento, e ainda conseguimos acrescer a multa por atraso no pagamento das rescisórias. Então, a gente conseguiu fazer um parcelamento em 12 vezes e ainda com a multa, que é um valor de uma remuneração a mais. E é esse valor que vem sendo pago aos trabalhadores, né? A gente teve agora, no mês de fevereiro, a 4ª parcela do acordo, né? São 12 parcelas. Tivemos já 2 situações de atraso de dias pelo IMAS e apontamos no processo, tá? Fizemos as petições apontando esse atraso. Por exemplo, a parcela que era para ser paga dia 20 de fevereiro, o IMAS depositou na Justiça só dia 26 de fevereiro, né? Isso é uma questão que é bem bom ficar clara para todos vocês, porque assim, ó, a gente tinha 2 caminhos, né? Até eu conversei muito com o Cassiano sobre isso, né, Cassiano? Eu poderia simplesmente denunciar o acordo, né? Ou seja, dizer que o IMAS não está cumprindo com o parcelamento e pedir o pagamento antecipado das demais verbas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, porque o que nós tínhamos de valores de imediato a penhorar, nós penhoramos, e se a gente for por esse caminho, também é uma possibilidade, né? Mas a gente não tem garantia que a gente vai conseguir ter o cumprimento, e eles depositaram com esses dias de atraso, que foram 6 dias. Então, nós peticionamos, informamos o atraso e dissemos que a gente queria que fosse vista a multa, fosse aplicada a multa por atraso, mas ao final, né? Porque se a gente denuncia o acordo, muito possivelmente a gente não vai ter uma solução rápida, e a gente sabe que todos os colegas que a gente atende dizem que estão contando com esse valor, porque mais ou menos já sabem o valor que vão receber todos os meses, né? Então, assim, estão contando com esse parcelamento. O outro caminho seria a gente tentar, né, em razão desses atrasos, então, cessaria, digamos, o acordo, venceriam antecipadamente as 8 parcelas que ainda faltam, né? Mas a gente teria que partir para uma penhora de patrimônio, né? E creio que o IMAS algum patrimônio tem, mas também, assim, eles não operam em Porto Alegre, não é tão simples, né? A gente teve experiência de outras empresas como essas, que prestavam serviço em hospitais, uma delas foi a Airmedic, que a Airmedic simplesmente sumiu. O que a gente conseguiu fazer de pagamento de verbas rescisórias foi, assim, penhoras de contratos que eles tinham com entes públicos, né? E depois conseguimos fazer penhora de uma ambulância da Airmedic lá em São Paulo. Foi bem difícil fazer os valores chegar até os trabalhadores, né? Então, assim, por hora, né, salvo se hoje se definirem algo diferente, por hora o que a gente fez foi isso, foi essa ideia, né, que eu construí ali junto com o Centro de Saúde, especialmente com o Cassiano, que era manter o parcelamento e depois cobrar as multas por atraso, né? Uma outra questão, gente, que eu queria frisar, que está expresso em acta, né, que todos esses valores que estão sendo pagos, a quitação é restrita aos valores, tá? Não há quitação de nenhuma verba, porque, eventualmente, se algum trabalhador tiver alguma diferença para cobrar, porque nós tínhamos assim, ó, ali em junho, nós tínhamos a despedida de cerca de 500 trabalhadores. A minha preocupação principal era garantir que todo o dinheiro que fosse possível penhorar chegasse da forma mais rápida aos trabalhadores, né? E essa questão do parcelamento, por outro lado, eu não queria inviabilizar, porque eventual conferência de 500 rescisões poderia gerar uma discussão muito, muito grande no processo, né? Então, a gente construiu ali na Justiça do Trabalho, junto com o doutor Matheus, que é o juiz que preside a vara ali de Viamão, acho que ele ainda está em Viamão, de que a quitação ia ser restrita aos valores para possibilitar que, assim,
questões individuais, né? A gente já atendeu trabalhadores aqui que dizem, olha, mas eu tinha horas extras que ficaram pendentes e não foram pagas na rescisão. Bom, aí a gente pediu para ele trazer o termo de rescisão aqui, os contra-cheques, e estamos encaminhando ações individuais para quem tem diferenças a cobrar, tá? Na ata ficou bem claro, então, olha, que a quitação é em troca do quitação restrita dos valores, né? E constou, inclusive, assim, ressalvando diferenças a serem postuladas por meio de ação própria. Então, todo trabalhador que ficou com alguma questão assim, ficou uma diferença aqui que eu não recebi, pode cobrar em ação individual, tá? Por fim, gente, a última questão que eu queria, assim, resgatar também, só para esse histórico, é que quando a gente conseguiu fazer a penhora dos valores que o Estado tinha para repassar, e que havia discussão entre Estado e município, veio uma questão incidental no processo, que ali também tinha valores de piso, né? Bom, de piso da enfermagem, né? Quando nós ajuizamos a ação civil pública em nome do Sindsaúde para cobrar a diferença de rescisórias, diversos outros sindicatos ajuizaram e pediram para tramitar de forma conjunta. Foi o Sindicato dos Psicólogos, né, o Sindicato dos Enfermeiros, e aí eu acho que foi reunido assim, 3 ou 4 outras ações, né, cobrando verbas rescisórias também. O que a gente teve a preocupação? Que esse valor do piso, como ele não dizia respeito a outras categorias, que fosse disponibilizado, por lógico, até porque ele tem uma destinação específica, que fosse disponibilizado exclusivamente para os trabalhadores vinculados ao Sindsaúde. Então, por isso que nós tivemos um repasse ali do início do ano, separado dos valores de piso, tá? O que se fez? Esses valores de piso não eram valores cobrados na ação, tá? Isso é bom deixar muito claro. A nossa ação coletiva, o único objeto da ação são as verbas rescisórias, multa de 40% do fundo, pedido de liberação do seguro-desemprego, pedido de liberação do FGTS, multa por atraso nas rescisórias. Não havia valor de nenhuma discussão com relação ao piso da enfermagem, tá? Como a gente identificou que lá nos valores bloqueados tinha valor de piso, a gente pediu que esses valores fossem repassados para os trabalhadores vinculados ao Sindsaúde. Então, o que se fez unicamente a Justiça liberou esses valores ao Sindsaúde e o Sindsaúde repassou aos trabalhadores no exato valor informado pelo IMAS, né? Mas não se tem discussão se esses valores estão corretos ou não nesta ação, tá? Eventual diferença, depois se identificada, pode ser objeto de uma ação própria, seja coletiva ou individual. Eu acho que o que eu tinha para dizer era especialmente isso, tá, gente? Assim, que não sei se deu para entender mais ou menos, né? E aí eu acho, Cassiano, que dá para a gente ou tu trazeres os tópicos ou a gente abrir para os trabalhadores, né? Não sei como tu acha melhor. Não, vamos abrir sim para eles, mas até algumas dessas coisas foi o que eles trouxeram. A senhora contemplou quase tudo na sua fala, só para então ficar bem claro ali referente a esse valor de quitação. É isso que também eles não entendiam muito e foi um dos pontos principais que fez a gente ter essa reunião, né? Porque eles disseram que eles têm um valor a receber, só que dentro daquelas parcelas que eles estavam recebendo, né, fechando lá 10 parcelas, acho que são, né? Nessas 10 parcelas não fecharia esse valor. Então, esse valor que eles estão recebendo é um valor que o IMAS disponibilizou, que não vai fechar com o valor que eles teriam, e depois aí teria que ser buscado, no momento posterior, judicialmente, essa diferença, né? Cassiano, deixa eu dizer assim, só para deixar bem claro para as pessoas, né? Assim, são 12 parcelas, tá? Agora, em fevereiro, né? Foi no dia 26 de fevereiro, o IMAS pagou a 4ª parcela, né? Agora, no dia 20 de março, tem que ser paga a 5ª, né?
Então, na realidade, são 8 parcelas que faltam, tá? Sim. Das pessoas que nós atendemos aqui individualmente, até a gente identificou que, somando todas as parcelas, tinha, e pegando o termo de rescisão, digamos assim, né? Porque todo mundo acho que teve acesso aos termos de rescisão. Pegando o termo de rescisão e multiplicando ali pelo número de parcelas que ainda faltam, a gente identificou em alguns casos diferenças assim, ó, de 10, 20 reais no máximo, né? Mas que é uma diferença. O que a gente sugeriu, tá? Da data de despedida de vocês, vocês têm 2 anos para ajuizar qualquer ação, cobrando qualquer verba que ficou do contrato. Lógico que quando a gente entra com ação, eu consigo cobrar os últimos 5 anos, né? O que a gente sugeriu? Para uma das trabalhadoras, que a diferença era de 10 reais, ela disse, bom, Samara, eu não quero ajuizar ação cobrando cento e poucos reais, né? E aí eu sugeri para ela, disse, bom, então vamos esperar o final do parcelamento, porque ainda, como a gente tem 2 anos para ajuizar a ação, e ao final do parcelamento vai ter passado 1 ano, né, porque são 12 parcelas, vamos ver o que a gente conseguiu ao final, porque isso depende do deferimento do juiz, né, mas tem previsão, a gente tem previsão no acordo de cláusula penal. Então, assim, nós vamos ter nesse processo multa para cobrar pelo atraso no pagamento das parcelas, né? Eu disse, vamos tentar uma última audiência ali de mediação, de conciliação nesse processo para trazer essas diferenças e para cobrar multa por atraso também. Mas, claro, isso é uma decisão muito pessoal, porque essa trabalhadora tinha 100 e poucos reais. Agora, eu não sei a realidade de cada um de vocês, né? Aqui eu não enxergo na tela todas as pessoas, mas pelo que eu estou vendo, 9, 10, 11, 12, 13, a gente tem uns 15 trabalhadores, eu acho, na reunião hoje. Eu não sei, por exemplo, estou citando só como exemplo a Priscila. Estou lendo um nome aqui, né? Eu não sei qual é a diferença da Priscila. E, eventualmente, se a diferença da Priscila é maior, e ela disser, não, Samara, eu não quero ficar esperando 12 meses para ver, ao final, o que vai ter né, se vocês vão conseguir cobrar alguma diferença ou cláusula penal, dá para ajuizar uma ação agora, porque como está ressalvado que diferenças podem ser postuladas por ação própria, cada um que se sentir assim, olha, eu tenho... E pode ter alguma realidade que eu não sei, por exemplo, tem uma trabalhadora que disse que tinha um monte de horas extras que não foram pagas para ela, a gente já ajuizou a ação, né? Então, eu acho, porque eu acho bem importante se as pessoas compreenderem assim, que uma ação coletiva, o sindicato sempre tenta fazer o máximo e de forma mais rápida possível, né? Então, o que a gente viu ali, né? A gente tinha lá em junho 500 pessoas desligadas, o IMAS saindo, ao menos daqui, né? Eu acho que eles seguem operando em Santa Catarina, mas assim, a gente com receio de que o IMAS fosse um Hermétic da vida que sumiu, foi lá para São Paulo, que a gente não ia ter como, a gente viu todas as formas de penhorar valor e conseguir que as pessoas recebessem. Então, assim, eu quero dizer que nesse aspecto eu considero que o Cine Saúde teve bastante êxito, porque a gente conseguiu alcançar rapidamente 65% do valor das rescisórias, conseguiu incluir a multa do 477, que é a multa por atraso, que é um salário a mais, então nesse cálculo está um salário a mais. A gente conseguiu fazer com que o piso chegasse na mão dos trabalhadores, né? Porque o que era o nosso receio era o seguinte, se tem essa última fatura que é devida, e Estado e município estavam brigando, e essa fatura chega para o IMAS, e o IMAS não repassa aos trabalhadores, a gente não sabe quando que a gente ia conseguir penhorar alguma coisa do IMAS, ou um imóvel até vender. Então, assim, a preocupação maior era essa, né? Agora, é claro, no universo de 500 pessoas, sempre pode ter alguém que ficou uma hora extra para trás, ficou alguma questão individual, que aí a gente tem que ir em busca disso, né? E aí a minha sugestão, né? Eu fico à disposição, até o Eric quer sentar aqui do lado, o Eric está aqui na sala, que é o advogado que atende com muita... Pode ser mais certinho, Eric.
que atende muito, né, os trabalhadores, enfim, do IMAS. Então, assim, a gente fica à disposição para ver questões individuais, né? Eu acho que o doutor César e a doutora Júlia, né? Isso, Juliane, né? Tá. Doutor César, doutora Juliane, aí no Centro de Saúde também, né? Estão à disposição, eu acho que para ver questões individuais que eventualmente vocês tenham. E de forma coletiva, claro, hoje eu acho que a gente está aqui para ver isso, me parece que o melhor que a gente tem a fazer é exigir aqui no processo a multa por atraso, porque afinal vocês tiveram atraso, o pagamento da parcela de fevereiro era para ser 20, o IMAS pagou dia 26, então me parece que é caso de ter a cláusula penal, até porque a gente, quando atrasa qualquer conta, tem multa. Então, assim, a multa está prevista na ata de audiência, tá? Se alguém quiser ter acesso à ata, claro, a ata é pública, está lá no processo, mas eu posso disponibilizar também, né, aos trabalhadores que quiserem. Mas me parece que, de forma coletiva, o que nos cabe aqui é pedir a multa pelo atraso. Ainda me parece que seguir o parcelamento é o melhor caminho do que a gente tentar agora, né, digamos assim, denunciar o acordo e partir para uma penhora. Receio que uma eventual denúncia de descumprimento pelo atraso e eventual penhora possa demorar mais, né? A não ser que alguém diga, não, Samara, eu sei de um contrato, mas tem um valor tal que a gente consiga rapidamente bloquear, né? Senão, a minha sugestão é seguirmos o parcelamento. Olha, nada impede que a gente defina hoje aqui. Se tiver novo atraso do IMAS, denunciamos o acordo, pedimos as próximas parcelas de forma antecipada, com a cláusula penal prevista, que é de 30%, né? Mas me parece que, por hora, o que a gente tem para fazer de forma coletiva é isso, e eventuais diferenças a gente ficar à disposição, né, para trazer para, né, até eu posso abrir uma agenda extra aqui para atender os trabalhadores, ou a gente marcar, né, algum dia ir no sindicato, ou, né, assim, acho que é a melhor forma, mas não sei, a doutora Juliane e o doutor César, mais ou menos, se ouviram um resumo, o que acham do encaminhamento, ou uma outra questão, né, o piso foi distribuído o valor de R$900, a vara foi de forma igual, enfim, né, porque era o valor igual para todos os trabalhadores. O piso, sim, entendo alguma diferença, talvez seja de vocês encaminharem de forma coletiva, né? Doutora, pois é. Então, temos esse acordo, né, que eu acho que até então está sendo cumprido, né, na medida do possível por eles, me parece, né? Isso. Está conseguindo me ouvir? Tô. Tá certo. Eu acho importante os trabalhadores que busquem a entidade para saber se tem alguma diferença de verbas rescisórias. A doutora Samara falou, nós temos esse prazo de 2 anos, mas o quanto antes ajuizar a ação individual para buscar não só diferenças de verbas rescisórias, mas outros direitos também, horas extras, enfim, alguém que tenha sofrido com acidente do trabalho, alguma coisa assim. Busque o sindicato, a assessoria jurídica vai atendê-los com o maior prazer. Estamos aqui à disposição para isso, e é importante a gente fazer essa atuação conjunta, né? É importante ter a ação que a doutora Samara fez, eu acho que teve bom êxito, garantiu ali naquele momento, mas também individualmente a gente precisa garantir essas diferenças que não vão ser contempladas nesse pagamento. Então, isso que é importante o pessoal saber. Ali está garantido uma parte apenas, tá? O que eles consideram que é as verbas rescisórias de vocês. Mas pode ser que tenha diferenças, e é isso que a gente precisa verificar. Então, o quanto antes, melhor. Tá? Então, é essa a nossa recomendação. Vai encaminhar assim. Não sei se a gente abre para alguma dúvida dos trabalhadores, Cassiano, eu não sei se os tópicos que tu tinha mais ou menos foi... Vamos escrever... Eu falo muito rápido, eu não quis fazer algo muito extenso. Se alguém quiser falar, né, os trabalhadores podem sinalizar ali, e daí a gente vai fazendo uma ordem de inscrição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser trazer o seu caso específico, né, dos trabalhadores. Eu posso fazer um...
Não tem ninguém, né, Alexandre? Ninguém sinalizou? Quer falar? Nenhum trabalhador quer trazer algum caso, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos passar aqui para a nossa administradora Maristela. Eu pediria, bom dia a todos, eu pediria só que a doutora Samara falasse um pouquinho o caminho que faz esse... Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou esperar a doutora falar. Certo. O caminho, doutora, porque assim, o depósito foi feito dia 26, né? Só que o tempo que ele leva para chegar até ao momento de fazer o repasse, porque os trabalhadores têm ficado preocupados se o sindicato está retendo este valor, né? Então, seria importante, porque ontem nós fizemos o pagamento, né? Então, só para mostrar o caminho, o perito, a liberação, por gentileza. Sim. Bem importante isso, Maristela. Assim, ó, pessoal, só para, né, eu acho que alguns trabalhadores mais ou menos acompanham, tem umas 2 ou 3 pessoas que ligam sempre aqui para o escritório, a gente sempre atende e explica isso. No caso, essa última parcela, o IMAS tinha a data de dia 20, conforme eu já disse, eles depositaram dia 26, mas para o dinheiro chegar na conta do Sindsaúde, a vara do trabalho, ela tem que pegar o depósito do IMAS, que é um depósito total, que engloba valores do Sindsaúde, do SERGS, que é o Sindicato dos Enfermeiros, do Sindicato dos Farmacêuticos, do Sindicato dos Psicólogos e nutricionistas. O que a vara do trabalho faz? Eles pegam o depósito global e dividem por entidades, conforme o valor é de cada entidade. Então, mesmo que o IMAS tenha depositado dia 26 de fevereiro, eu vi que esse valor só chegou na conta do Sindsaúde, ou seja, a vara só fez o alvará que permitiu que o valor entrasse na conta do Sindsaúde na última quinta ou sexta-feira, Maristela, agora. Sexta, né? Sexta-feira. Então, assim, ó, entre a data do depósito do IMAS, a vara sempre demora alguns dias para fazer o alvará judicial, tá? A gente, lógico, eu não ligo no mesmo dia, mas eu espero o dia seguinte e faço um balcão virtual, ou ligo e converso com o diretor da secretaria, né? Claro, a Justiça do Trabalho traz sempre o contraponto de dizer, olha, eu não tenho só esse processo, aliás, eles já nos conhecem, porque a gente liga, tanto eu quanto o Eric, muito, né? Eu digo, o Vicente, que é o diretor da vara, eu digo, vai, Vicente, acho que vai chegar no final desse parcelamento, tu não vai mais querer saber da gente, mas a gente está sempre ligando e cobrando o alvará, tá? Então, eu só ia dizer para vocês, assim, ó, que de fato, até, eu acho que isso é bem importante, né, Maristela? Eu digo assim, a gente tem as coisas de forma transparente. Alguém tiver dúvida, marca o horário, vai no Sindsaúde e pede para olhar a data de depósito, né? Ou eu posso mostrar o caminho como a pessoa verificar no processo a data que foi feito o alvará judicial. Então, a Maristela me mandou o comprovante de depósito na sexta-feira, porque daí é com aquele comprovante de depósito que o perito, que faz a divisão dos valores entre os trabalhadores, porque entre os trabalhadores o valor é diferente de cada rescisão, né? O perito fez essa divisão dos valores, foi depositado na conta do Sindsaúde na sexta e ele devolveu, foi na segunda-feira, isso, né, Maristela? Isso, na segunda, final do dia, né? Então, assim, ó, e daí ali tem todo um trabalho, gente, que eu digo assim, porque eu sei que para quem recebe, a pessoa está na angústia de receber, e a gente entende, porque a pessoa precisa dos valores. Mas para quem está trabalhando, daí a Maristela e o pessoal aí do Sindsaúde tem que fazer todas as transferências, né? Às vezes tem limitação de PIX, limitação de horário bancário, às vezes algum PIX retorna, então assim, a gente não é simples, né? Por isso que eu digo, quando tu tem uma ação coletiva que envolve 500 trabalhadores, não é como uma ação que tem que é uma só, né, a situação. Mas, olha, entrou o valor sexta na conta do sindicato, ontem vocês estavam pagando os trabalhadores, né, Maristela, que foi terça-feira. Então, sexta entrou na conta do Sindsaúde, o Sindsaúde nos mandou
para a gente mandar para o perito fazer a distribuição para todo mundo. O perito distribuiu da sexta para segunda-feira, e segunda, final do dia, ele mandou para a conta do Cine Saúde, terça estava na conta de todo mundo, mas porque certamente vários trabalhadores do sindicato se envolveram nesse pagamento, tá, gente? Então, assim, acho que é bom fazer essa explicação, porque às vezes as pessoas, por que não é automático? E algumas pessoas, isso eu também quero esclarecer, me perguntaram assim, mas por que todo mês tem que ir para o perito? Tem que ir para o perito pelo seguinte, porque o IMAS deposita lá na justiça, e entre a data que o IMAS deposita e a data que a justiça libera, então vocês vejam, o IMAS depositou dia 26, a justiça liberou dia 6, né? Então, entre o dia 6 de fevereiro e o dia 6 de março, tem uma correção bancária, né? Aí vocês vão me dizer, Samara, mas para mim dá centavos, né? Ou não, é que a gente não pode, o sindicato não pode, não fica com nenhum valor. Então, exatamente o valor que chega é o valor que tem que ser rateado entre todos os trabalhadores, né? E a gente conseguiu nesse parcelamento também de 12 vezes, né? A gente incluía ali os honorários do perito, os honorários do escritório também de 10%, então nesse parcelamento não tem desconto nenhum. Tudo que chega na justiça é distribuído entre vocês, né? O sindicato também não fica com valor nenhum, né? É só bem importante isso ficar bem claro, tá, gente? Porque sempre tem alguém que às vezes tem uma ideia, dissemina alguma informação que não é, né? Sandra, só te cortando um pouquinho, e eu fico muito chateado quando eu vejo nos grupos, que eles dizem assim, o dinheiro está no sindicato, o sindicato não quer pagar. É bom tu deixar bem claro que daí agora a gente sana qualquer dúvida, porque daí eles disseram, eu participo, eu não respondo, mas eu leio todos os grupos, todos, e aí eu leio muito ali que eles dizem assim, o dinheiro já está no sindicato, cadê o Cassiano? Cassiano, cadê o nosso dinheiro? Como se fosse nosso problema. Claro que a gente vai atrás, a gente cobra, cadê o dinheiro dos trabalhadores? É a nossa função, mas o dinheiro não está com o sindicato. Não foi liberado ainda para a gente passar para os trabalhadores. E é que nem tu disse, chegou sexta-feira e na segunda-feira nós já tínhamos pagado todos os trabalhadores. Terça-feira. Então, segunda-feira de tarde, ele liberou para nós pagarmos e muitas vezes eu faço pagamento de casa, de noite, pagando, que o Cassiano diz, Ruth, vamos pagar. Então, a gente tem todo um trabalho que as pessoas que estão no grupo acham que não estão nem aí para nós. Estamos sim, estamos de olho, estamos cuidando, só que temos que cumprir os prazos legais, no caso. E é muito boa essa tua explicação, porque daí esclarece muitas dúvidas do grupo. Eu posso expor a minha dúvida? Eu também queria expor a minha. Tudo bom, Priscila e Andréia? Acho que a Tudo. Priscila tinha se inscrito, depois a Andréia, né? Tá, assim, a minha contratação foi feita nos últimos 10 dias de administração do IMAS no hospital. Eu não recebi, eu não sei se isso teria que ser uma ação individual também, analisar se vale a pena. Eu não recebi, o Cassiano até me passou que o perito não incluiu o meu nome no repasse da diferença do piso desses 10 dias que eu trabalhei pelo IMAS. E outra coisa, pelo amor de Deus, se puderem bloquear para o povo ficar falando, que povo chato, vocês vão me desculpar. Olha, é muita ofensa, é muito mimimi, às vezes coisas mais importantes que a gente tem que estar vendo é o pessoal lá cobrando e enchendo o saco toda hora. Eu acho que se o Cassiano falou que quando tiver alguma coisa para ser dita, ele vai lá e vai falar, ele vai lá e vai falar. Não adianta ficar lá no mimimi, o pessoal falando no grupo e coisas importantes que às vezes, por causa de muito falatório, a gente acaba perdendo no grupo. Priscila, se tu trabalhou assim, esses 10 dias, né, e tu não recebeu, tem direito à proporcionalidade, sim, tá? E aí, até te aconselho a entrar com ação. Tá. Vou verificar isso então, doutora. Obrigada pela Imagina.
Para tá? tirar minha dúvida. Não, imagina. As rescisórias, tu recebeste, Priscila? Sim, as rescisórias, sim. Tá. Uhum. Obrigada. Imagina, Andréia. Olá, bom dia. A minha pergunta é assim: o dinheiro veio para o sindicato, ou melhor, vai para o perito vai para o sindicato. Ok. Como é que funciona a relação aos enfermeiros? Eles recebem uma semana antes de nós. Esse perito é o mesmo que faz o nosso revisão, no caso, né? É o mesmo dos enfermeiros? Por quê? Por que que o enfermeiro recebe uma semana antes de nós? Ou até mesmo 2 semanas antes da gente? Nós, da enfermagem, o técnico, e o enfermeiro recebe antes. Eu não entendi essa separação. Eu sei que o sindicato deles é outro, e o nosso é o Cine Saúde. Ok, eu entendi. Só que por que que eles recebem antes e nós depois? E por que que uns recebem, como a senhora acabou de dizer, doutora Samara, uns recebem um valor, outros recebem outros valores, né? Tem uma diferença, ou entrar com uma ação individual, ou esperar, né, o final dos pagamentos de 12 parcelas. Eu entendi. Eu não entendo se o IMAS tem um prazo X para depositar o dinheiro, para passar pelo perito que já foi pago, cada um de nós aqui pagou 10% para o perito resolver a situação do valor para ser repassado para nós. Eu queria saber o porquê a demora do perito repassar o dinheiro para o sindicato, porque o sindicato ele só recebe e passa o dinheiro. Não fica nada com o sindicato. E eu queria saber o porquê a demora, né? E a minha dúvida seria só essa. E a questão disso que a colega acabou de dizer, o sindicato não tem culpa do atraso do valor. Tem pessoas me cobrando no grupo, André, uma posição. Eu não sou mais sindical. Eu conheço várias pessoas ali dentro, mas eu não sou mais delegado sindical. E as pessoas continuam me cobrando algo que eu não faço mais parte. Fique bem claro isso aqui agora nessa reunião. E muito obrigada, doutora Samara. Imagina, Andréia. Andréia, deixa eu te dizer assim, ó, essa questão dos enfermeiros, a data que o IMAS tem que pagar para os enfermeiros lá na justiça é exatamente a mesma, porque o juiz unificou todos os processos. Creio eu, tá, Andréia? Claro, eu digo que às vezes vem muita informação, que daqui a pouco chegou uma informação para ti que não era correta, porque assim, ó, se a gente entrar lá no processo, vocês vão ver a data que foi liberados, que foi feito os depósitos e a data que foi liberados alvarás. Os depósitos, todos ali foi feito dia 26, tá? Então, teve atraso para os enfermeiros também. Por isso que eles não podem ter recebido 20 dias antes de vocês, porque o IMAS sequer tinha pago lá na justiça, né? A não ser que eles estavam recebendo uma parcela do mês anterior, né? Que aí pode ser. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar. Eu acho que a melhor coisa é olhar lá no processo, né? Depois até a gente pode colocar, eu acho que aqui no, né, Cassiano, no chat, o número do processo. Então, o IMAS pagou para todo mundo dia 26 de fevereiro. O que pode, às vezes, acontecer, e isso eu vi acontecer, porque aconteceu no Sindicato dos Farmacêuticos, por exemplo, farmacêuticos ali, não sei qual critério que a vara fez, tá? Mas a vara teve uma situação, não me lembro se foi esse mês, que não lembro, dezembro, né? Que a vara fez numa sexta-feira os alvarás dos farmacêuticos, o alvará dos psicólogos, dos enfermeiros eu não me lembro, e daí foi fazer o do Centro de Saúde na segunda, não sei se era porque era o valor maior, não sei, porque o trabalho do alvará é o mesmo, daí não sei qual critério que eles usaram, mas que a vara fez alguns alvarás numa sexta e dos outros sindicatos na segunda, então, às vezes, pode ter isso. Também eu não sei, tá, André? O perito não é o mesmo, tá? Os SERVs têm um outro perito. Mas não é nem demora do perito, porque isso que eu ia dizer, entrou na conta do Centro de Saúde na sexta,
e na segunda-feira, final da tarde, o perito já mandou a divisão, então nem teve demora, né, do perito. Agora, assim, lá o SERGS, a não ser, eu não sei o que pode ser, né, que esteja motivando, e se é isso mesmo, se não é uma parcela do mês anterior, né, então, claro, eu acho que é melhor a gente se concentrar aqui, né, nesse nosso. Com relação ao desconto para o perito, não tem desconto nenhum, nem para o perito, nem de honorários sobre esse parcelamento, né? Teve desconto para o perito e para o escritório naquela primeira divisão, porque aquela primeira divisão que teve, a gente não conseguiu incluir honorários, né? Então, naquela assembleia que nós fizemos lá em outubro, eu acho que foi aprovado um desconto de 2% para o perito, mas 2% só daquele valor inicial, né? Não foi 2% de todo o processo, foi 2% daquele valor inicial, 2% para o perito e 8% para o escritório, que totalizou 10% de desconto daquele valor inicial. Desse que estão recebendo agora, não tem desconto nenhum, porque a gente conseguiu, na última audiência, quando o IMAS propor pagar parcelado, daí a gente disse, olha, a condição para aceitar o parcelamento é que vocês arquem com o custo de perito e de honorários, tá? Então, é isso. Mas, volto a dizer, né, André, é bem importante a colocação, porque é importante que todo mundo olhe se seus valores estão certos. E aí, o que da experiência das pessoas que a gente atendeu até agora, tem pessoas que a gente atendeu aqui que tinha diferença, mas tinha diferença de R$10 ali em cada parcela, e daí tem gente que quis esperar, pode ser que tenha gente, não quero esperar, se eu tenho alguma diferença eu já vou cobrar, né? E, como disse, né, a doutora Juliana, eu acho que todos os outros direitos a gente está à disposição para atender vocês e ver, né, até porque a gente só consegue cobrar os últimos 5 anos, né? Então, apesar que o IMAS ficou 1 ano só ali no Hospital de Viamão, a gente consegue cobrar o período integral de vocês, se tiver intervalos, se tiver hora extra, se tiver outros direitos não cumpridos, a gente tem que ir atrás. Obrigada, eu acho que Tamara. levantou a mão, imagina. A Jéssica, né? Bom dia a todos. Estão me escutando? Sim. A minha dúvida também é a mesma questão, que assim, eu fui funcionária por sucessão, acho que é assim que se fala, eu trabalhava há 8 anos para hemodiálise e o IMAS comprou hemodiálise. Então eu fui muito lesada, né? Porque foi 8 anos de rescisão que eles deveriam ter me pago. Eu recebi aquele 60% e tal, então foi um valor bem considerável, né, para mim, nesses 8 anos que eles assumiram os funcionários da hemodiálise. Então, a minha parcela também é um valor considerável, né, e dá a diferença ali pelo recibo que o Júlio, da antiga gestão, tinha me enviado, dá a diferença, assim, vai dar lá no final do processo a diferença de uma parcela a mais do valor que eu deveria receber. Então, acredito pelo meu tempo, né? Então, fui bem lesada. Mas, para mim, no meu caso, em particular, faz bastante diferença, porque dá quase uma parcela, a diferença de quase uma parcela a mais, né? Só que na época eu falei com o Júlio, até a questão disso, e ele falou que eu deveria esperar o final do processo para entrar com uma ação individual. Já o contrato que a senhora me falou aqui para nós, né? Que a gente já pode entrar com um processo. Posso responder, doutora Samara? Oi. O que é importante a gente ressalvar aqui? A gente sempre fala da questão da prescrição, né? A pessoa tem até 2 anos para ingressar com a ação, podendo rever os últimos 5 anos. Porém, esses 2 anos, se tu deixar até o final, tu só vai conseguir rever os últimos 3 anos de contrato. Porque assim... Só, doutora. Oi? É que o vínculo deles foi só de 1 ano. Há 1 ano, tá bem. Mas mesmo assim, né? Agora foi em 25, se a gente esperar terminar o término desse acordo,
a gente já, daqui um pouquinho já acabou a possibilidade de revisão do contrato de vocês. Então, o quanto antes entrar a ação, independentemente do acordo que está agora em parcelamento, enfim, tem que entrar. É bem importante vocês saírem com isso da cabeça hoje. Se alguém, se vocês tiverem uma outra informação, ouçam agora. É necessário entrar com a ação, porque senão daqui um pouquinho é 1 ano de contrato, já passou, e aí vocês não conseguem rever. Tá? Entendi. Isso, e a Jéssica tem uma situação diferenciada também, né, Jéssica? Porque tu era já da hemodiálise, que depois foi incorporada. Eu acho que no caso da tua situação não vale a pena, né? Como eu disse lá no início. Se a diferença é bem pequena e a pessoa não quer ter um outro custo, entrar com outra ação, aguarda, né? Para ver se a gente não vai conseguir cobrar essa diferença, né, ao final. Agora, quem já identificou e é uma diferença grande, eu acho que tem que ajuizar a ação, sim. Eu ia esperar, até porque foi um conjunto de coisas, foi por danos morais também, eles me privaram o sustento porque eles não me liberaram nem a questão ali do seguro-desemprego, né? Eu não consegui aquele documento, quando eles mandaram errado. Então, eu ia esperar para colocar tudo junto, mas então eu posso colocar agora, não vai trancar as minhas parcelas? Não tranca, tá, Jéssica? Até porque essa ação aqui é coletiva e o valor é liberado em nome do Sindsaúde. O Sindsaúde vai continuar dividindo o valor das parcelas para ti, tá? Independente de uma ação individual. Jéssica, deixa eu te dizer, mas tu chegasse a pegar o alvará do seguro-desemprego? Eu peguei, mas eu já estava trabalhando, porque daí, como atrasou mais de 20 dias, se eu não me engano, quando me enviaram, eu tinha voltado a trabalhar, né? Mas eu fiquei sem o meu salário daquele mês anterior. Claro. Eu fiquei a nada, porque eu não consegui pegar fundo, eu não consegui pegar o salário e nem consegui encaminhar o meu seguro. Então, foi um Deus nos acuda, né? Sim, acho que tu tens que entrar assim. Só, né? Mas eu achava que ia trancar as parcelas e que ia ter que esperar mais, enfim. Não tranca, porque são questões independentes. Inclusive, pelo que eu estou ouvindo aqui do relato que tu vai cobrar, são outras coisas, né? Dano moral é a diferença. Não tem nenhum, não te preocupa, porque vai ser em nome do Sindsaúde. O Sindsaúde vai continuar te repassando. Certo. Eu queria só aproveitar para fazer mais uma perguntinha aqui. Eles não estão, o IMAS não está respondendo a questão do informe de rendimentos. Como é que a gente vai conseguir isso para declarar? E a questão também desse valor que eu recebi do sindicato, eu vou precisar de um informe também para declarar que esse valor foi referente à rescisória, né? Esse documento, o sindicato não consegue me enviar por e-mail o valor que eu recebi do sindicato? Isso é jurídico. Posso, Maristela, com relação ao IMAS, a gente pode combinar o seguinte, tá? Eu fazer um contato com o jurídico lá do IMAS, porque eles têm a obrigação de fazer o informe de rendimento de vocês. E a gente tentar, né, ali conjunto com o Cassiano, né, eu trato direto ali com a advogada do IMAS. Algumas coisas eu consegui resolver com ela. Eu estava com um problema, uma trabalhadora que eles não tinham dado a baixa na carteira digital, a gente conseguiu, não é que se consiga tudo. Eu acho que dá para a gente tentar, eu posso tentar fazer um contato, né, dizendo que vocês não estão recebendo o informe, e se nós não conseguirmos, né, assim, pelo contato de forma administrativa, daí, de repente, eu aviso a doutora Juliane, doutora? Sim. Aí não sei se daqui a pouco com uma mediação, né, algo assim no TRT, alguma... Daí, enfim, aí eu repasso para a doutora Juliane. Mas agora, com relação a esses valores do sindicato, Maristela, não sei se... Ela perguntou se podia receber por e-mail. Mas nós vamos informar só o valor bruto que foi enviado, doutora?
Pois é, daí a gente teria que ver como é que a gente faz, né? Aquele primeiro pagamento que teve lá, eu creio que o financeiro aqui pode encaminhar, né, para vocês ali né, agora vai ter que ser o valor bruto, né? Mas normalmente, que é a primeira vez que nos solicitam, né? Normalmente, em parcelamentos, assim, quem dá esse informe? Porque, por exemplo, mostardas, eu vejo que o escritório emite sempre uma notinha, né? Isso. Nesses casos, assim. O que foi pago por nós, a gente consegue, porque teve aquele primeiro pagamento quando vocês tinham assumido e ainda não tinham acesso às contas, né? Aquele lá a gente consegue encaminhar. Eu acho que a gente combina e vê como é que faz. As verbas não são indenizatórias, porque tem essa questão do imposto de renda que cada verba incide de alguma forma, né? Uhum. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó, pode ver como é que a gente faz o encaminhamento e aí a gente faz uma notinha para o Cassiano colocar lá no grupo, pode ser, Cassiano? Isso, eu acho que como a senhora falou, de repente tentar primeiro com o jurídico para ver se eles disponibilizam esse informe de rendimento. Tendo essa negativa, aí a gente conversa e vê a melhor forma. Tá, acho que isso. Tá, pessoal, eu não me lembro agora quem é que perguntou sobre isso, foi a Jéssica mesmo, né, eu acho, mas que serve para todos. Eu fico com o compromisso de tentar esse contato lá com a advogada direto para ver se eles disponibilizam, e a gente, né, não conseguindo, a gente vê como dar encaminhamento, né, ao Cine Saúde, né, com a doutora Jéssica, e qualquer coisa... doutora Jéssica, não, desculpa, a doutora Juliane. Com a doutora Juliane, e qualquer coisa, o Cassiano informa ali no grupo. Porque eu fiquei com dúvida, porque como a gente recebeu a origem foi do sindicato, então eu preciso declarar que aqui esse valor foi referente às minhas rescisórias, né? Então, por isso que até liguei para o sindicato para saber e tudo, mas me falaram que eu teria que ir lá pessoalmente. A gente faz assim, a gente se apropria bem para ver como é que é a forma correta e a melhor forma ali, né, de fazer. Claro que tem a questão do IMAS, que tem que fazer o informe de vocês, que era o empregador, é uma obrigação legal deles, né, então eu acho que eu vejo com eles, tendo a resposta, a gente já coloca ali, eu passo para o Cassiano e ele coloca ali no grupo de vocês. Alguém mais sem dúvida? Certo, muito obrigada, pessoal. Imagina, Jéssica. Então, doutora, eu acho que a gente contemplou aqui a maioria das pautas até que eu tinha trazido, e essas pautas que eu trouxe são as que a gente tem trazido como demanda lá no grupo, né, que então era sobre os valores, né, que alguns processos não fechariam, então a gente deu, né, um encaminhamento para isso, a gente conversa, também continua conversando ali no grupo para ver algum caso específico, a gente que a senhora também se for, também a gente pode conversar ali casos individuais ou até, né, de forma coletiva, a gente pode ver a melhor forma de conduzir também essas diferenças, que eu acho que teve muitos processos, essas diferenças. O tempo do alvará ainda limite do período, a gente também explicou aqui, que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade de entender, né? Porque eles acham que muitas vezes a gente está fazendo vista grossa, a gente não está dando a atenção devida, mas como a senhora disse, né, está sempre todos os dias pegando trabalho. Nós aqui no sindicato, os diretores também, estão sempre em contato com a senhora, buscando a melhor forma de ajudar isso. Acho que foi bem claro. Né? E também sobre o atraso do depósito, que houve lá em dezembro, né? E quando foi o depósito sem alvará, e agora em fevereiro que atrasou esses 6 dias. Então, e o informe de rendimentos, foi o que a Jéssica tinha trazido também já no grupo. Então, acredito que a gente tenha contemplado, assim, de forma bem quase, né, praticamente total, a dúvida dos colegas, né, que têm perguntado no grupo. Esse vídeo, relembrando, vai ficar então gravado, vamos postar ele também lá no grupo depois, e vai estar, acho que no YouTube, né, Alexandre? Nós vamos disponibilizar também um linkzinho depois, para que todos possam ter o acesso. Tá? E eventuais dúvidas, se de repente alguém que não pôde estar, né, nesse momento, a gente sabe que de repente não foi o melhor horário, mas é o horário que a gente conseguiu, né, e buscando daqui até fazer essa gravação, né, dessa reunião, para que todos possam ter posteriormente também acesso.
Se tiverem alguma dúvida que não foi conversada aqui, podem chamar lá no grupo, nós vamos dar a devida atenção e vamos resolver. Né? Então, eu já queria agradecer a doutora Samara, a doutora Eric, pela disponibilidade, aos colegas que compareceram aqui, né, para participar dessa reunião, também o doutor Sérgio e a doutora Juliane, da assessoria jurídica do COI, que temos assessorado aqui, os colegas diretores, nossa administradora Marcela, né, e deixar mais uma vez bem claro, nosso presidente também, o Ney, está aqui presente, e deixar bem claro que nós, pode às vezes parecer que não, mas a gente está sempre, sim, né, com foco nesse processo, assim como a doutora visitou, né, às vezes liga lá para a vaga tem diversos processos, né, às vezes parece que os colegas lá assim, pegou lá o alvará para os dias liberais, vai vir, né, muito mais demandas, assim como o sindicato também representa muitos outros hospitais, né, tem hospitais que têm muitos processos, né, a gente tem que dar atenção igual para todos. A gente está sempre, né, no radar do processo do IMAS, a gente está sempre buscando aí a atividade, porque, como eu digo lá no também é muito do nosso interesse que isso se resolva dentro do prazo, para que não gere essa animosidade, né, para a categoria, e a gente tem menos uma coisa para resolver. Então, não é de nosso interesse ficar postergando o pagamento ou algo assim, e está nos trazendo problema. É mais uma preocupação que a gente, na verdade, quer pagar o quanto antes, e que vocês, né, os trabalhadores, fiquem satisfeitos, e também, consequentemente, nós estaremos satisfeitos. Tá? Então, eu agradeço. A gente vai conversando ainda, né, a gente conversa quase todos os dias sobre esses processos políticos. A doutora Juliana e o doutor César também voltavam dentro, né, do que compete no segmento disso também. Tá? E qualquer dúvida, o pessoal pode chamar lá no grupo. Não sei se a doutora Juliana ou o doutor César tem alguma. Cassiano. Oi? Eu tenho uma pergunta para fazer, posso perguntar? Sabrina? Isto. Pode fazer isso também. Olha só, sobre aqueles valores do piso que foi pago do IMAS, aquele primeiro piso que ficou em atraso lá de agosto, que eles não pagaram, cada um recebeu um valor. Como é que fica? Porque teria que ser valores próximos uns dos outros e cada um recebeu um valor diferente. Tá. A doutora Juliana tinha explicado, mas eu vou pedir ela rapidinho fazer um resumo do que ela já explicou de novo para te entender. É que eu tô no serviço, de repente, na hora que ela explicou, eu não consegui ouvir direito. Okay. Acho que a doutora Samara falou, né, com relação ao valor que na verdade, o valor que foi bloqueado era referente ao piso, mas não é exatamente o piso que estão recebendo. Isso, doutora Samara? Aquele valor. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, doutora Juliane, é que assim, ó, nesta ação coletiva, a gente não cobrou piso, né? Isso aí. E aí, na penhora, a gente cobrou as verbas rescisórias. Lá, quando se fez a penhora daquele bloqueio lá de 3 milhões, 4 milhões, agora não lembro o valor exato, que era o valor que o Estado tinha para repassar e que estava discutindo se era devido por ele ou pelo município, eles informaram que junto havia um valor que era do piso, que era 100, me corrige, Eric, era 250 mil, mais ou menos, que era relativo ao piso. Aí, o que a gente disse? Olha, o piso é específico dos técnicos de enfermagem, né? Enfim, os psicólogos, ali, as outras categorias não teriam, e que esse repasse tinha que ser destinado a vocês. Agora, é lógico, o Sindsaúde não sabe o que é o valor de cada um, né? Então, a gente pediu para que fosse juntada no processo uma tabela indicando daqueles 200 e poucos mil o que era de cada trabalhador. Só que isso nem era discutido no processo. Só que quando veio essa informação, a gente não tem que passar para os trabalhadores, né? E aí, isso é que foi feito. O IMAS informou o que era de cada um e foi repassado para vocês. Se tem diferenças ou não, aí, se tiver diferenças,
creio que dá para entrar com uma coletiva, né, doutora Juliane? O que eu acho que a gente pode fazer é identificar, porque alguém disse, eu não me lembro, não sei se foi para o Cassiano ou o Eric, alguém me comentou isso, que os trabalhadores estavam dizendo assim, mas eu tinha direito a 1 mês e 10 dias de piso e não me pagaram esse... Bom, aí tem que entrar com ação, né, ou uma coletiva ou uma individual. Eu acho, Sabrina, que é bom dar uma olhada daí, né, nesse valor de piso, só que não é objeto dessa ação, por isso que eu não posso. Toda essa questão, por exemplo, do atraso das rescisórias, tudo isso eu estou cobrando nesse processo, porque esse processo é de verbas rescisórias. Agora, diferença do piso eu não posso agora trazer para cá. A única coisa que a gente disse era assim, a gente queria que os valores chegassem em vocês. Se tinha 200 e poucos mil que estava lá penhorado, a gente tem que passar para os trabalhadores. Piso tem destinação específica, né? E aí, por isso que foi repassado para vocês. Agora, se tiver diferenças, dá para cobrar, tá? Porque não só daí... Isso, para deixar muito claro, essa diferença do piso na coletiva, não tenho como incluir agora assim, um pedido de diferença do piso, porque não era objeto dessa ação. Então, assim, para ficar muito claro, não teve desconto nenhum sobre o valor do piso. A Justiça pegou o valor lá que tinha, liberou, e o Sindsaúde pagou exatamente na tabela. Eu acho que essa tabela... enfim, o Sindsaúde já tem, eu posso reiterar ali para vocês, né? Se tiver alguma diferença, vocês cobrarem, tá? Tá, não, porque era 1 mês no caso de piso e mais 17 dias que faltou. Só que assim, eles pagaram um valor 918, parece, é um valor normal do piso, só que e os atrasos, a gente cobra de quem? Os juros. Ela já falou isso. Coletivo. Cobrar em ação própria. Nossa. Isso a gente pode ouvir depois. Está encaminhado. Está encaminhado. Na sequência, é isso. Obrigado, Sabrina. Então, nós temos, nós já agradecemos, né, a todos, a gente vai aguardar uma próxima reunião do Samara. Então, acho que a gente já pode finalizar, porque eu acho que foi ótimo, né, esses esclarecimentos. Eu acho que sim, e eu ia deixar como sugestão, Cassiano, mais lá perto do final, porque agora ainda tem 8 parcelas, né? Lá perto do final, de repente, a gente fazer, né, uma rodada ali, né, para ver como é que fica essa questão da multa, né? Que aí a gente pretende insistir ali no processo, ou eu faço um informe, né? Claro que, para deixar bem claro, tá, gente, isso não vai ser agora, né? Mas ali no final a gente já peticionou informando que teve o atraso e a gente vai ficar cobrando disso. Eu acho que assim, quando sair, aí eu faço o informe, tu coloca lá no grupo e, se for necessário, aí lá no final a gente faz uma nova rodada aqui, né, com todo mundo que está. Samara, muito obrigado. Só, desculpa, eu posso tirar uma dúvida? Bom dia. Pode ser, Vitória. Em questão aí que vocês falaram sobre a questão do atraso que houve esse mês referente a fevereiro, tá? Se acontecer novamente, esperamos que não, né? Para evitar confusão, claro, e questão de questionamento no grupo. Mas se caso venha acontecer, vai ficar que nem a senhora tinha dito, doutora Samara, na questão de entrar com a outra petição para pagar o valor, isso? Assim, ó, Vitória, que a gente tem 2 caminhos, né? Quando tem um atraso, né? A gente pode não seguir mais com o acordo, né? E fazer uma petição dizendo que, como eles estão descumprindo com as datas acordadas de forma reiterada, a gente quer a denúncia daquele acordo. A denúncia significa que vence antecipada as parcelas que faltam, né? Bom, elas vão vencer e vai ter a cláusula penal, que foi estabelecida no acordo, que é a multa pelo IMAS ter descumprido. Só que aí vai para uma questão de que o IMAS, nós vamos ter que indicar alguma forma, digamos assim, para eles cumprirem, né? Porque eles vão ser citados para pagar o valor total com cláusula penal. Se não cumprirem, nós vamos ter que ir atrás de algum bem.
Pode ser esse um caminho. A única coisa que eu quero que vocês entendam bem, né, é que quando a gente adota esse caminho de penhora de bens, regra geral, as coisas não se resolvem rápido. A gente consegue resolver rápido, como foi esse processo de vocês, vocês foram despedidos em junho. Em julho, a gente tinha conseguido uma liminar na ação para bloquear valores, porque a gente conseguiu bloquear valores. A gente sabia que o Estado tinha uma fatura ainda para pagar com IMAs, a gente foi lá e bloqueou valores. Valores é mais rápido. Claro que eu sei que mesmo assim não foi tão rápido, porque até vocês foram receber em outubro. Mas eu acho assim, que quem já teve ação judicial, às vezes tem essa noção. Ação contra outro empregador, eu digo. Quando tu não consegue cobrar e tu tem que penhorar alguma coisa, se não é valor, é demorado, porque daí às vezes tem que marcar o leilão, entendeu? E daí tranca esse parcelamento. Por isso que eu disse, claro, a decisão é de vocês, eventualmente, né, Cassiano, dá para fazer uma assembleia, algo assim. Se vocês disserem, olha, eu quero ir pelo caminho nós queremos ir com o caminho da penhora, a gente não quer, eles já atrasaram de novo, estão atrasando. A gente quer denunciar esse acordo. É um caminho, e a gente pode ir, está à disposição para fazer isso, tá? Só que como teve um atraso, mas eles depositaram, eu pensei o seguinte, se a gente, igual nós peticionamos, né, eu tenho, enfim, eu posso compartilhar ali com o Cassiano a petição para o Cassiano colocar lá no grupo, né, Cassiano, para deixar muito claro, a gente pediu a cláusula penal, então isso a gente já está pedindo a multa. Ficamos só com receio de pedir o vencimento antecipado todo, o IMAS não vai, né, provavelmente não vai cumprir, aí, porque se eles já estavam tendo dificuldade para pagar a parcela, se a gente cobrar todo antecipado, e a gente ir para um caminho de penhora, e vocês daí ficarem bravos com o Centro de Saúde, porque daí não vai entrar parcela, daí vão dizer, tá, mas é a minha parcela. É só... preciso só que vocês compreendam, mas se tiver mais um atraso, Vitória, eu acho, não sei, Cassiano, o que vocês acham? Na minha opinião, se tiver um novo atraso, a gente chama uma assembleia e vocês decidem. Denunciamos o acordo, é um caminho, porque também não dá para ficar aceitando reiterados atrasos, né? A gente pode conversar sobre isso também, a gente vê também a conversa na direção, ela está aí para a categoria. Se for o caso, a gente conversa também com o jurídico. A gente é a melhor forma de encaminhar. Tá bom, então. Obrigada por tirar minha dúvida. Imagina. Então tá. Tem mais alguma coisa, doutora Samara? Não, da minha parte, não. Tá? Dizer que a gente está à disposição, junto com o sindicato, com a doutora Juliane e o doutor César, tá? Qualquer coisa também, para irmos trocando informações e a única coisa, assim, saibam que a gente sempre está fazendo o possível para ser da forma mais rápida que pode. A Maristela é uma das pessoas que eu mais falo no Centro de Saúde, que ela está sempre me cobrando, Samara, entrou o valor do IMAS, ela e o Cassiano, entrou o valor do IMAS, a gente liga para o IMAS, tá? Se vocês forem lá na secretaria e falarem com o diretor da vara, ele vai confirmar isso para vocês, a gente passa fazendo balcão virtual com a secretaria. Eu sei que eles também têm lá, né, diversos processos, com frequência eles explicam, Samara, olha, está na fila, só não conseguiu, porque às vezes trabalham com limitação de servidor, né, de número de funcionários, eu quero dizer, mas assim, a gente está fazendo o possível sempre para chegar a forma mais rápida para vocês, e sempre pensando, assim, quando teve esse novo atraso, eu e o Cassiano conversamos, e agora? Bom, o Cassiano disse, bom, vamos peticionar e pedir a multa, mas ainda não vamos pedir a denúncia do acordo, porque uma penhora pode demorar mais, então sempre assim, são coisas que a gente está medindo, mas eu acho que o caminho é esse, a gente aí vai conversando, qualquer situação, esperamos que o IMAS não atrase mais, né, mas se tiver um novo atraso, eu acho que a gente volta a conversar. Algum diretor? Isso, e a recomendação que o pessoal entre com as ações individuais, daí busca o sindicato. Isso. Obrigado, então, dia a todos. Abração, bom dia. Tchau.